Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem. Estamos ao vivo apresentando agora o quarto episódio da websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil do projeto Liberdade no Ar. Meu nome é Cristiane Sbalqueiro, sou procuradora do Ministério Público do Trabalho e tenho a honra de mediar este episódio que vai versar sobre as fraudes virtuais e o aliciamento de pessoas para prática de crimes cibernéticos. Vocês podem imaginar que isso é uma hipótese cerebrina. Porém, alguém já recebeu o golpe do príncipe ou da princesa de um país africano? Alguém já recebeu uma proposta de depositar algum dinheiro na conta de alguém em troca de desbloquear a fortuna travada no exterior? Estamos falando de golpes cibernéticos que são aplicados diuturnamente contra pessoas desavisadas ou pessoas carentes. Esses golpes, que muita gente acha graça, e muita gente sente muita raiva daqueles que praticam o golpe, muitas vezes, meus amigos e minhas amigas, são praticados por pessoas traficadas, por pessoas obrigadas a praticar golpes cibernéticos após terem caído numa rede de intrigas, numa rede que leva ao tráfico de pessoas. Esse assunto é muito sério, esse assunto é atual e esse assunto motivou, idealizou um dos esquetes da campanha Liberdade no Ar, da campanha Expectativa versus Realidade de 2023. Sim, o aliciamento para finalidade de prática de crimes virtuais é uma das modalidades de tráfico de pessoas que mais cresce no Brasil. Para falar sobre isso, nós trazemos duas expoentes no tema. A primeira delas, que eu já vou chamar para contar um caso real, em primeira mão, é a doutora Guadalupe Louro Turus Couto, procuradora do Ministério Público do Trabalho na Primeira Região. A doutora Guadalupe é também mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é gerente do projeto Ação Integrada Resgatando a Cidadania, que é um projeto de atendimento a vítimas do trabalho escravo e do tráfico de pessoas, executado em razão de uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho e a Caritas no estado do Rio de Janeiro. Além disso, a doutora Guadalupe é a gerente do Projeto Nacional de Capacitação da Rede de Atendimento, que é promovido pelo Ministério Público do Trabalho, nesse escopo de movimentar todo o Estado brasileiro, com todos os seus representantes em todas as instituições, para que o combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo seja melhor realizado no âmbito da nossa sociedade. Com vocês, então, a doutora Guadalupe Louro, para a sua apresentação. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Ana Cláudia e todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa quarta edição dessa websérie de muito sucesso, bastante informativa e necessária. Agradeço por demais o convite para tratar de um problema que temos enfrentado, que é o tráfico de brasileiros para trabalharem com criptomoedas no sudeste da Ásia, mais precisamente no Camboja e em Mianmar. Falo aqui também na qualidade de coordenadora do Grupo Especial de Atuação Finalística, GEAF, formado por 6 procuradoras do trabalho, lotadas em vários estados da federação, de onde foram aliciados brasileiros e brasileiras para trabalharem, para serem vítimas de trabalho análogo de escravo, para serem traficadas. Então, o nosso objetivo, por meio desse GEAF, é recolher, colher as provas necessárias, formar o nosso convencimento e aí atuar.
judicialmente ou extrajudicialmente. Mas esse ponto eu vou falar depois, né? É importante, como a doutora Cristiane de Boqueiro já deixou bem claro, nós não estamos tratando aqui de 2 ou 5 trabalhadores brasileiros que foram traficados por organizações criminosas para trabalharem no Camboja, Mianmar, no sudeste da Ásia ou em qualquer outro país, mas sim de dezenas, eu falo dezenas mesmo, de pessoas que foram vítimas e que, até neste momento que nós estamos aqui tratando do tema, podem estar caindo na lábia de traficantes. Por isso é necessário que você que está aí sentado, né, nos assistindo, e que nutre o desejo de um dia trabalhar fora do Brasil, no afã de melhorar suas condições de vida, ou se você conhece alguém que está com essa intenção de ir para fora do país, fique atento aqui aos elementos que eu vou destacar para vocês não caírem nessa cilada. Então, eu gostaria que vocês, eu vou tentar conduzi-los pelas mãos, para que vocês mergulhem no caso comigo, que vocês exerçam a empatia de vocês para entenderem como é a situação de um trabalhador que é submetido a essa situação e como ele vai sair e como é o pós-resgate e como hoje eles estão, para que vocês convençam a pessoa que queira ir, ou se você estar a fim de ir, desistir. Primeiro, investigar tudo antes de partir para uma aventura dessa. Primeiro, antes de contextualizar o crime em si, né, como os fatos têm ocorrido, eu acho importante contextualizar o cenário vivido por essas vítimas, né? Nós sabemos que durante a pandemia da Covid, as nossas vidas mudaram drasticamente, né? E a gente passou a utilizar, a entrar mais no mundo virtual, e esse mundo passou a ser utilizado tanto para a realização de atividades lícitas como ilícitas, né? Durante esse período da pandemia, nós fizemos mais compras pela internet, assistimos aulas, palestras, até peças de teatro. Participamos aqui da websérie, que é fruto da pandemia, e hoje nós estamos na 4ª edição. Fizemos até festa de aniversário, eu lembro que eu fui na festa virtual da Grazi Rocha, que hoje não está aqui, mas a Cris está brilhantemente mediando também. Nós trabalhamos remotamente, fizemos transações financeiras, e o grupo organizado, por sua vez, também passou a realizar suas atividades com mais força na forma virtual, de forma online. Então, a pandemia permitiu que as organizações criminosas transnacionais estabelecessem novos mercados virtuais para o tráfico de pessoas, bem como para a aplicação de golpes por meio de criptomoedas. E aí, quando a gente fala em criptomoedas, eu até então não conhecia muito, não. Vou confessar a vocês. Eu comecei a entender um pouco quando eu iniciei a investigação desses casos. Então, as criptomoedas, em verdade, por essas organizações criminosas, elas têm sido exploradas, infelizmente, pelo lado escuro da globalização, né? Considerando que tanto o anonimato como a portabilidade das criptomoedas as tornam atraentes para grupos criminosos, né? E a pandemia também fez estragos importantes aqui no Brasil, né? Além desses que eu estou falando, mas o desemprego, a taxa de desemprego, vou considerar o ano de, pegar minha cola aqui,
de 2022, a pandemia, em 2022, atingiu 14 milhões de pessoas. E no primeiro trimestre de 2023, nós estamos com 9,4 milhões de pessoas desempregadas, segundo os relatórios divulgados pelo IBGE. Bom, para o IBGE, a denominação correta não é desempregados, e sim desocupados, que são aqueles com idade superior a 14 anos que não estão trabalhando, mas disponíveis e tentam encontrar um trabalho. Além desse número substancioso que nós temos de desocupados, nós também temos a taxa dos ocupados, que, apesar de estarem trabalhando, estão na informalidade, e são 12 milhões de pessoas. Então, assim, esses golpistas se aproveitaram e se aproveitam desse cenário, desse exército de pessoas desocupadas e ocupadas, utilizando a nomenclatura do IBGE, pessoas seriamente atingidas pelas desigualdades sociais ocasionadas pela pandemia, pela crise econômica, social e financeira enfrentada pelo Brasil, pela precarização de direitos trabalhistas, e aí eles abusam dessa condição de vulnerabilidade desses brasileiros para fazerem falsas promessas e levá-los para o sudeste da Ásia, para liderarem, negociarem criptomoedas, recebendo um salário, uma remuneração mensal de $900, mais a porcentagem da comissão decorrente da venda, da negociação realizada, de 11% a 18%. Além disso, moradia e alimentação pagas pelo empregador. Então, gente, diante desse cenário, desse contexto, a proposta feita pela organização criminosa é muito atraente, né? E durante as investigações que nós estamos conduzindo, junto com a Polícia Federal e a Fiscalização do Trabalho, a grande maioria já afirmou para nós que não o sudeste da Ásia, como as transações com criptomoedas funcionavam, mas mesmo assim aceitaram a proposta de ir para outro país. Essas mesmas vítimas também afirmaram que, por conta dessas propostas, né, propostas encantadoras, para saírem do país, para terem um dinheiro e deixarem um dinheiro para a família, venderam bens. Tivemos vítimas que trabalhavam como entregadores de aplicativos, né, entregador por aplicativo, e venderam as motos, né, o bem que eles tinham, para saírem em busca do desconhecido, né? Então, em busca desse desconhecido, deixaram filhos pequenos, pais idosos, né? E foram ludibriados por essas falsas promessas. Perguntados também, durante a instrução dos inquéritos policial e civil, né? Polícia Federal e civil, o Ministério Público Federal está em parceria com a Fiscalização do Trabalho, eles estão junto conosco, se sabiam falar a língua do Camboja, né, do sul da Ásia em geral, todos falaram que não. E aí, a pergunta, ao menos fala inglês? Pouquíssimos falavam inglês. Então, mesmo desconhecendo o esquema dos líderes,
os poucos que sabiam falar inglês ou arranhavam o idioma foram alçados à condição de líderes. Eles não sabiam do golpe, eles estavam sendo traficados juntos com os demais, só que como eles tinham o conhecimento do idioma, eram eles que recebiam, via transferência bancária, o dinheiro para gastar, para comprar um sanduíche, uma água nos aeroportos. Tá? Então, eles foram alçados à condição de líderes só porque arranhavam no inglês. Então, gente, o que é preciso que vocês saibam? Não dá para trabalhar em outro país sem saber o idioma deles, sem saber o idioma que se fala lá. Porque a falta de conhecimento do idioma, de comunicação, coloca a pessoa, é um dos fatores que deixa essa pessoa em situação de vulnerabilidade, porque ela não vai conseguir se comunicar. E ainda que fale fluentemente o inglês, ou arranhe um pouquinho, muitos asiáticos não falam o idioma. E aí o trabalhador fica da mesma forma em situação de vulnerabilidade. Agora, venham comigo, vamos entrar juntos no problema. Como é? Eu vou explicar para vocês, vou contar, né? Não vou explicar, vou contar. Como é que é feito o recrutamento desses trabalhadores? Primeiramente, esses recrutadores são brasileiros e eles usam as redes sociais para propagarem o quanto estão bem no outro país. Então, publicam fotos que demonstram sinais de riqueza, viagens incríveis, frequentando festas de luxo, estão bem vestidos, dirigindo carrão. E, em seguida, eles chamam pessoas que lhes são próximas, vizinhos, amigos do trabalho, né, do antigo trabalho, amigo de turma de colégio, primos, para também enriquecerem trabalhando no sul da Ásia com criptomoedas de segunda a sexta-feira, recebendo uma remuneração excelente em se tratando, né, considerando o que é recebido no Brasil, $900 por mês, mais a comissão, mais a moradia e alimentação. Nossa, um negócio, vou no popular mesmo, um negócio da China. É pegar ou largar, né? Então, esse recrutador de mão de obra, ele forma uma cadeia de pessoas, a maioria delas são conhecidas entre si e que vão propagando essas ofertas de trabalho e as redes sociais também vão disseminando essa proposta de trabalho. Então, aí quando o candidato demonstra o interesse, né, é marcada uma entrevista, pode ser presencial, mas a maioria delas foi por videochamada, onde os membros dessa organização não querem saber muito se sabe digitar, se sabe falar línguas, se já trabalhou no mercado financeiro, isso não interessa. Eles só querem dizer e querem incutir na cabeça da vítima que essa vítima está recebendo uma excelente oportunidade de trabalho. Então, o candidato, sem muitas demonstrações de habilidades, de aptidões, ele é informado como é que ele vai prosseguir, né, os trâmites para providenciar um passaporte em prazo rápido, de 30 dias, eles pagam o valor para que esse passaporte seja emitido, né, um passaporte para trabalho, aí tem uma certa urgência, essa taxa é paga pelos aliciadores, e aí é chegado o dia, né, chegado o dia da viagem. Primeiramente, eles saem dos outros estados da federação e a maioria vai para São Paulo. Lá eles recebem um único trecho da viagem. Olha só, prestem atenção. A passagem não é comprada São Paulo, Camboja. Não.
ela é dividida em inúmeros trechos. E aí ela entrega para a vítima, para o traficado, via e-mail, ou por meio desse líder aí que mal fala inglês, entrega, manda o trecho, aquele trecho pequeno, para que essas pessoas ingressem na aeronave, né? Então, o que é um forte indício de como essa quadrilha age, e que é uma forma também de dificultar que a gente, né, nós dos órgãos de repressão possamos atuar, é que não há uma rota pré-definida. As rotas são aleatórias, não existe uma lógica. E, em verdade, o que eles vão fazendo? Compram o primeiro trecho, as pessoas ficam no aeroporto, e aí eles vão tentando comprar passagens mais baratas. Então, assim, não tem uma lógica a ser seguida. E por conta disso, dessa forma deles agirem para despistarem as autoridades, muitas vítimas dormem dias e dias nos aeroportos, aguardando o próximo trecho, aguardando o próximo e-mail com o trecho e aguardando o próximo voo. E nessa condição já começa a dificuldade, porque muitos passam frio, sentem fome, enquanto aguarda a compra, né, da passagem, não consegue dormir direito, não tomam banho. E aí, quando eles estão assim, os relatos são nesse sentido, que quando eles, com várias noites mal dormidas, nos aeroportos de qualquer jeito ali, deitado, sentado, encostado, eles diversas vezes fizeram pressão para que fossem para um hotel. E aí, então, em algumas situações, foi permitida a ida para o hotel. Mas o hotel é assim, eles reservam o hotel, a quadrilha, né? A organização criminosa, reserva o hotel e manda o dinheiro para o transporte. E aí lá ele fica uma noite só. E obrigatoriamente, no dia seguinte, tem que voltar para o hotel, para o aeroporto, aguardar o próximo trecho. Nesse perrengue, eu estou falando de uma forma assim, não muito como a gente usa no direito, mas é porque eu quero mostrar para vocês, quero que vocês entrem no problema. Qualquer pessoa, não só da área do direito. Nesse perrengue, o deslocamento pode demorar de 10 a 18 dias. Um voo que, se direto fosse, no máximo duraria, no máximo, 36 horas. Então, se vocês imaginam, essas pessoas, 10 a 18 dias, com a mesma roupa, muitos sem tomar banho, com sono atrasado, viajando nessas condições para o destino prometido. Pessoal, qualquer semelhança, né, com as condições impostas pelo tráfico negreiro não é mera coincidência, né? As pessoas traficadas, elas sempre foram e serão tratadas como mercadorias, como objetos inanimados que não sentem dor, fome, frio, sono, medo. Então, o tráfico de pessoas é um mercado de gente. Guardem isso. E aí, as vítimas chegam. Sempre são em grupos separados. As pessoas chegam no aeroporto, os brasileiros, estranhamente, como, né, quando a gente viaja para fora, ingressa em outro país, primeiramente a gente tem que passar pelo serviço de imigração. Estranhamente, eles não passam pelo serviço de imigração lá no Camboja. Vem uma pessoa que já os espera na saída fugiu o nome, do tubo, né, da aeronave, na saída já espera ali, pega todos os passaportes e já os leva para uma van que vai transportá-los
até o alojamento, até o local onde eles vão morar, né, dormir e trabalhar também. Lá chegando, né, nesse alojamento, que também é dividido com outros trabalhadores, eles descansam e no dia seguinte já começam o trabalho. No primeiro final de semana, olha aí, olha como eles. O traficante, o explorador de mão de obra, ele tem um quê sedutor, sabe? Olha o que ele faz. Depois desse perrengue todo do voo, o que ele faz para receber as vítimas? No primeiro final de semana, a organização criminosa promove uma festa de boas-vindas aos brasileiros recém-chegados. Pode ser 2, 1, pode ser 5, pode ser 10, né? Foram vários grupos que se deslocaram nessas condições. Essa festa é realizada num quiosque, numa praia, próxima ao hotel. E esse quiosque a gente desconfia que seja da própria organização criminosa. E nessa festa de boas-vindas são servidas bebidas de excelente qualidade, regada com cascatas de camarão, enfim, é um luxo. Tudo pago pela organização criminosa, e aí dá a certeza, né? E pelas próprias conversas que eles têm nessa festa, dão a certeza de que eles realmente estão no melhor dos mundos e que finalmente encontraram um excelente lugar para trabalhar. Nas primeiras semanas e até no primeiro mês, eles começam a treinar digitação mesmo. E aí eles começam a ter uma aulinha, outra de criptomoeda, de como vendê-las. De início, as vítimas elas não percebem que caíram numa cilada. Até porque há relatos de muitos deles que ficaram encantados e com o pouco dinheirinho que sobrou, eles, das suas economias, eles investiram nas criptomoedas. Chamaram parentes, né, familiares para investirem, que era um negócio muito bacana e que rendia muito dinheiro. Um investimento da hora, né? Mas no segundo mês, a situação muda de figura e, como eles falam nos depoimentos, cai a ficha de que tudo aquilo que eles estão vivenciando não passa de uma fraude, de um grande engodo, né? Então, os trabalhadores brasileiros, como já adiantou a doutora Cristiane, eles são coagidos a praticar vários golpes pela internet e pelo telefone celular. Desde conhecer-se, passar, né, por falsas pessoas para simular uma situação de interesse e de relacionamento com as vítimas, e muitas vezes até simular atos sexuais para maior aproximação, para dar maior confiabilidade naquele envolvimento, e a partir daí as vítimas geralmente são homens casados, as vítimas brasileiras que estão aqui no Brasil investem em bitcoins, criptomoedas, falsas pirâmides financeiras, sempre, cada mês, cada mês, só deixa eu terminar aqui rapidinho, pode ser? Cada mês era uma forma diferente de captar investimentos, tá? Então, o crime do tráfico de pessoas é complexo e exige 3 atos para a sua tipificação. O primeiro ato, que eu já mostrei aqui, é o recrutamento, transporte e alojamento. O segundo é feito por meio de falsas promessas, fraude, engano, abuso da vulnerabilidade. Guardem bem esse nome. Isolamento cultural. E aí, qual é a finalidade? Explorá-los como trabalho análogo a escravo. Doutora Cristiane, eu posso falar rapidinho quais são os elementos aqui do trabalho de escravo? 2 segundos. Sim, doutora, claro. Vamos lá. Então, eles são submetidos a jornadas exaustivas. Bom, para eles aplicarem golpes aqui no Brasil, considerando o fuso horário, né,
aqui é dia, lá é noite, para eles aplicarem golpe no Brasil, aqui tem que ser dia e lá é noite. Então, eles trabalham à noite, em jornadas que são de 11 a 14 horas, tá? Com uma folga apenas por semana, e trabalham nessa, aplicando golpe em brasileiros, até, inclusive, há metas estabelecidas, né? Quando chegam no alojamento, já é dia, muitos não conseguem dormir, e recuperar a noite de sono perdida, muitos perdem até peso, porque não comem, os que tentam dormir não comem, não se alimentam, e aí vão perdendo peso, vão definhando. Esses trabalhadores são submetidos a alto nível de estresse, porque são coagidos a aplicarem golpes contra a vontade deles e ainda por cima a aplicarem metas, sob pena de serem descontados do salário prometido e nunca pagam, tá? São submetidos também a trabalho forçado, porque todos são cerceados do direito de ir e vir. Para sair do alojamento, só pode sair em grupo com um homem de confiança, com o acompanhamento de são vários trabalhadores, só saem se for 3 ou 4, com acompanhamento de um homem de confiança da organização criminosa que tem que autorizar previamente. E aí, quando eles saem, geralmente saíam, né, para comprar alguma coisa no supermercado mais próximo, que é mais barato. Os passaportes são retidos. Alguns foram coagidos a trabalharem, aplicarem golpes, metas, e eles começaram a questionar, e eles foram ameaçados de serem fisicamente agredidos numa sala secreta, que até hoje ninguém sabe que sala é essa. Tem também a servidão por dívidas. Como eles não podiam sair sozinhos, livremente, do hotel, do alojamento, para comprar remédio, mantimentos, água para deixar no quarto onde eles dormiam, eles muitas vezes compravam no mercadinho do estabelecimento a preços incompatíveis com o do mercado. Além disso, também configura a servidão por dívida as várias sanções que eles passaram a criar aleatoriamente e a impor para descontar o suposto salário prometido. Temos também condições degradantes, com a retenção do salário, descontos financeiros, ilicitamente, né, descontos ilicitamente fabricados pela organização criminosa. E aí o que aconteceu? Algumas vítimas conseguiram fugir e denunciar para o NEPT, que é o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Paraná, pedindo ajuda. No Camboja não há embaixada brasileira. Então, há muitos brasileiros que ainda estão no Camboja e Mianmar, vítimas do tráfico de pessoas, e o Ministério das Relações Exteriores tem atuado junto ao corpo diplomático lá desses países para identificar os brasileiros que estejam em situação de risco. Qual é o papel? Guadalupe, essa narração excelente, você chegou no ponto em que as pessoas querem sair. Meus amigos, minhas amigas, eu queria fazer um agradecimento aos nossos parceiros, especialmente a Asbrad, que é a organização executora do projeto Liberdade no Ar, mas também a Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais, que é quem nos apoia, inclusive fornecendo certificados de participação neste evento que podem ser utilizados para comprovação de carga horária para os nossos estudantes e também para trabalhadores e trabalhadoras de empresas que tenham a ver com a nossa temática, como empresas de transporte, aéreo, rodoviário, fluvial, e seus empregadores conscientes que, por meio do projeto Liberdade no Ar, tem mobilizado toda a sua equipe para conhecer mais sobre o tráfico de pessoas e, quem sabe assim, poder ajudar
as vítimas a não caírem nessa enrascada. Eu gostaria de ressaltar aqui o ponto da doutora Guadalupe a respeito de que as pessoas acabam sendo levadas pelas circunstâncias a praticar atos que elas nunca fariam num estado de liberdade. Tem gente que acabou vendendo criptomoedas ou aplicações financeiras fraudulentas para familiares. E essas aplicações financeiras são esquemas de pirâmide. Elas são feitas para que o investidor perca seu dinheiro. É importante que se diga. E, inclusive, você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, eu gostaria que você soubesse que muitas vezes, quando um desconhecido te dá um oi no Facebook, te dá um oi no Instagram, atenção, cuidado. Pode ser uma pessoa que quer te conhecer, mas também pode ser uma pessoa que quer te envolver e depois convencer você a fazer uma aplicação em um esquema de pirâmide que se sabe que não vai ser um bom negócio. A doutora Guadalupe nos contou até o momento em que os trabalhadores conseguiram fugir ou se conscientizaram de que não haveria escapatória, não haveria pagamento de salário, não haveria um final feliz naquela história que foi vendida como um conto de fadas. Agora eu convido a defensora pública federal, doutora Ana Cláudia Tirelli, para que se apresente e converse conosco sobre a perspectiva da Defensoria Pública da União. A doutora Ana Cláudia é defensora pública da União, lotada no estado de São Paulo, membra de grupos de trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas no âmbito da Defensoria Pública da União e também integrou um grupo de trabalho para analisar a aplicação do terceiro Plano Nacional para a Erradicação do Tráfico de Pessoas do governo brasileiro. Doutora Ana Cláudia, seja muito bem-vinda. Gostaria que a senhora contasse um pouquinho da experiência da DPU no combate ao tráfico de pessoas. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem hoje. Eu queria primeiro agradecer o convite, né? É muito importante a gente debater o tema golpes virtuais quando a gente fala de tráfico de pessoas. É um tema que não é só relevante, como atualíssimo e que nos desafia cotidianamente. Mas, assim, antes de começar a falar um pouquinho do trabalho da Defensoria Pública da União, eu queria colocar o seguinte. Como bem trouxe a doutora Guadalupe, um caso que nos fez imergir no tráfico de pessoas, ela contou detalhes importantíssimos, né? E esse caso trazido pela doutora Guadalupe, ele nos faz descortinar um pouco do que as pessoas que não lidam tanto com o tema acreditam. Então, é como se fosse com os nossos filhos. É muito, né? Às vezes a gente mostra para o filho, olha, tá vendo esse golpe aqui? Cuidado com isso. Eles olham para a gente e dizem assim, mãe, que isso? Não vou cair nessa. Imagina, você está pensando que eu sou o quê? E para quem não está lidando com tráfico de pessoas, para quem não conhece o tema, é mais ou menos isso. É muito fácil para as pessoas dizerem assim, eu jamais cairia nesse golpe, mas cai. Então, eu queria falar um pouquinho de quem está por trás do tráfico de pessoas, né? O tráfico de pessoas, ele é hoje um dos crimes mais lucrativos do mundo. Estima-se que em torno de 30 bilhões de dólares por ano são movimentados em torno de tráfico de pessoas. Fala-se em 40, 50 milhões de pessoas traficadas por ano no mundo. Então, quem é que está por trás disso tudo? São organizações criminosas muito complexas, que têm uma teia muito grande e que, infelizmente, estão muito à frente do Estado e de toda a rede de esforço que nós fazemos com sociedade civil e Estado para combater o tráfico de pessoas, né? Então, quando a gente entende que são profissionais numa rede muito complexa, muito poderosa, com muito dinheiro, que está por trás desse crime, a gente começa a olhar a situação com olhos um pouco mais abertos e prestar um pouco mais atenção nas situações que envolvem o tráfico de pessoas. Então, assim, se a gente sabe quem são os perpetradores, a gente tem que falar também quem são os aliciadores. Os aliciadores são, geralmente, pessoas conhecidas,
ou se não são conhecidas, que se tornam conhecidas. É um membro da família, é o vizinho, é a prima de um colega do trabalho, alguém que, como bem disse a doutora Cristiane e a doutora Guadalupe, vai chegar e vai se mostrar como uma pessoa que está muito bem, fora do Brasil, ganhando muito dinheiro, ostentando muita riqueza, e olha só, logo nós, né, fomos os escolhidos para que também tenhamos essa mesma oportunidade. Esse aliciamento, ele acontece muitas vezes por longos períodos. O que a gente tem visto é que não é uma simples mensagem que chega via WhatsApp, via Instagram. Pode ser que comece por ali, mas o que o aliciador faz é primeiro conseguir a nossa confiança. E essa confiança muitas vezes leva alguns meses e até mais tempo do que um ano, nos aliciando, nos fazendo acreditar e entrar naquela engrenagem. Com essa toda trama que muitas vezes envolve um contrato assinado por um advogado, muitas vezes envolve o uso de empresas que existem, mas que não sabem que o nome delas e os dados delas estão sendo utilizados. Isso faz com que a gente comece a entrar num mundo em que está tudo tão perfeito, está tudo tão redondo, que, poxa, eu fui a pessoa escolhida para ingressar numa grande oportunidade e daí não tem como fugir disso. Só que é aquilo, né? Depois de um certo tempo, geralmente quando se chega no destino, que como disse a doutora Guadalupe, é um destino que nem sempre é aquele que inicialmente nos foi comunicado, né? As pessoas ficam aí andando de aeroporto em aeroporto, de cidade em cidade, até chegar num lugar que, às vezes, nem elas mesmas sabem exatamente onde estão. Então, para quem lida com tráfico de pessoas, né, a gente tem uma visão muito clara de quantos riscos estão envolvidos desde o transporte, desde a saída da pessoa do Brasil para um lugar desconhecido, em que geralmente ela não fala o idioma local, muitas vezes ela está em situação migratória irregular, e tudo isso é utilizado também como forma de coação, né? Você vai sair daqui e você vai para onde? Se você for a polícia, você pode ser preso, você pode ser deportado. Então, toda essa trama não é por acaso, né? Tudo isso é muito bem arquitetado antes mesmo das pessoas chegarem até a gente. Então, quando uma vítima, né, está nessa situação, fora do país, e ela consegue perceber que aquilo foi um grande golpe, e ela consegue meios, né, de falar com pessoas no exterior, o que ela deve fazer? Né? O que nós recomendamos é entrar em contato com um serviço consular brasileiro, local ou num país próximo. Se não for possível, as autoridades locais daquele país, elas também devem ser acionadas. Por quê? Porque quando a gente fala em tráfico de pessoas, há um esforço internacional muito grande, né, para proteger essas vítimas. Então, por mais que a vítima esteja numa situação irregular, por mais que ela esteja amedrontada porque foi coagida a realizar golpes, muitas vezes virtuais, algum tipo de crime, ela é protegida. Nós temos, né, tratados internacionais, nós temos todo um esforço de legislação internacional e também nacional para que se proteja a vítima de tráfico de pessoas. Então, antes de qualquer situação, o que a gente olha se ela está numa condição de violência, se ela está sendo... o que ela precisa, quais são as necessidades urgentes dela, ou se ela não tem condições de acionar uma autoridade local, o consulado brasileiro, através da família dela, se ela tem um contato, a família pode também acionar qualquer instituição brasileira, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Federal, Disque 100, Disque 180, há vários canais que podem ser acionados para que essa vítima possa ser visibilizada e que aí sim, todas as autoridades, todas as instituições do Estado brasileiro vai verificar a situação e todo o procedimento para que ela seja resgatada e que retorne com segurança ao Brasil aconteça. Bom, a defensoria, ela entra em que ponto, né?
Geralmente, nesses casos de tráfico de pessoas internacional, há o acionamento ou da família no Brasil, que vai até a defensoria, ou o próprio serviço consular do país onde ela está vai acionar a Defensoria Pública da União, ou até mesmo a vítima pode nos contatar através de e-mail, e isso pode ser através de qualquer canal que está no site da Defensoria Pública da União, né? www.dpu.def.br. Então, o primeiro ponto é tentar garantir que essa vítima fique numa situação de proteção no local onde ela está. Então, serão acionados diversos mecanismos e, muitas vezes, se lança a mão de contatos com a sociedade civil do local onde ela está, inclusive, se não for possível, uma outra estratégia para que ela seja protegida, retirada daquele local, até que se consiga trazê-la de volta ao Brasil. E eu queria falar um pouquinho sobre o processo de repatriação. A repatriação é um procedimento excepcional, que só pode acontecer uma vez, que infelizmente depende de recursos orçamentários, né? Não é qualquer brasileiro que está fora do Brasil em situação de desvalimento que pode acionar o governo brasileiro para retornar ao país. Não. Algumas etapas precisam ser verificadas para que o retorno possa acontecer dessa maneira. Então, a primeira delas é o consulado local, a embaixada do local onde ela está, vai analisar a situação de desvalimento ou a situação de violência, enfim, qual é a vulnerabilidade desse brasileiro, né, que se diz com necessidade de retornar imediatamente ao país, ao Brasil, e que não tem condições de regressar. Uma vez que se verifique que realmente essa pessoa não consegue, não tem meios de voltar ao Brasil e precisa do custeio das passagens pelo governo brasileiro, a Defensoria Pública da União entra nesse procedimento. De que forma? É preciso analisar também a situação da família dela no país. Tá, doutora, mas a minha família mora num local em que não tem unidade da Defensoria Pública da União. Ou minha família não sabe que eu vim para cá, né, o que eu estou nessas condições, ou estou envergonhada, ou estou traumatizada, eu não queria levar isso para minha família, ou eu não tenho família. E aí? E aí a gente vai analisar caso a caso. O procedimento regular é que a família procure uma unidade da Defensoria Pública da União presencialmente, mas, não sendo possível, esse contato pode ocorrer pela internet, por e-mail. Nós vamos analisar a situação caso a caso, né? E a partir daí, a Defensoria Pública da União, entendendo que realmente não há outros meios do brasileiro retornar ao país, ela emite uma declaração de hipossuficiência. E essa declaração de hipossuficiência é encaminhada para o Ministério das Relações Exteriores, que prossegue nesse processo de custeio das passagens e regresso do brasileiro. Doutora, mas isso demora muito? Não. Felizmente, nós temos, né, tido êxito, assim, em que esse processo ocorra em cerca de dias, né, de 3 a 7 dias, já vi alguns casos com 10 dias, mas tudo é muito rápido. Há uma preocupação muito grande com a vítima, com a proteção dessa vítima, e há uma união de esforços para que ela regresse o mais rápido possível. Bom, a partir daí, a vítima chegou no país. Como é que a gente vai proceder? Quando a gente fala em tráfico de pessoas, em proteção e assistência a uma vítima de tráfico de pessoas, a gente não fala em protagonistas. Não existe uma instituição que vai conseguir dar conta de um caso de tráfico de pessoas sozinha. Por quê? Porque cada instituição tem a sua atribuição, a sua competência, e por isso a gente fala no trabalho em rede. O trabalho em rede é fundamental, é pressuposto para uma conclusão exitosa quando se fala de tráfico de pessoas. E esse trabalho em rede envolvendo todas as instituições irá acontecer. O que se deseja é que esse trabalho seja feito de forma organizada e coordenada, e através das instituições que se conversam e muitas vezes precisam, né, da sociedade civil também, para dar um acolhimento para a vítima, para fazer um atendimento psicológico, enfim, a gente vai unir esforços
para que essa vítima possa estar protegida no Brasil e que ela possa ter uma oportunidade de reescrever a sua história, porque a gente sabe que o tráfico de pessoas, ele mexe muito com qualquer vítima, ele apaga sonhos, ele causa traumas e a revitimização muitas vezes acontece. Então, a Defensoria Pública da União, ela vai atuar de uma maneira ampla. Nós verificamos primeiro quais são as necessidades urgentes dessa pessoa, né? Ela precisa, por exemplo, entrar num sistema de proteção às vítimas e às testemunhas, né, de tráfico de pessoas. Então, ela pode ser direcionada para um processo desse. A Defensoria Pública da União pode atuar também como assistente de acusação no processo criminal, porque muitas vezes a vítima acaba sendo identificada como uma das pessoas que compõem a organização criminosa, e isso precisa ser muito bem trabalhado, né? Para as situações que a vítima se preocupa muito, porque eu cometi crimes no lugar onde eu estava, e aí, eu serei, né, criminalizada por isso, penalizada por isso, o trabalho é feito. E por isso a caracterização de tráfico de pessoas também é muito importante, porque existe todo um trabalho no sentido de exclusão do dolo. Ela foi coagida a certas práticas, então ela não pode ser penalizada por isso, né? Esse trabalho, além do trabalho no âmbito criminal, nós também atuamos na esfera civil de uma maneira geral, através da busca de indenizações para essa vítima, de assistência em processos trabalhistas, em acordos trabalhistas, para se fazer um termo de ajustamento de conduta que possa ali garantir o máximo de direito, né, ao brasileiro resgatado. Eu não sei como é que nós estamos de tempo. Enfim, Cristiane, como é que a gente está aí? Não sei se eu ultrapassei aqui o nosso combinado. Doutora Ana, estamos quase caminhando para o encerramento, são 19h53. Se puder concluir em 2 minutos, eu gostaria de pedir à nossa audiência que nos aguarde por mais 10 minutinhos para que a gente possa encerrar com mais tranquilidade. Doutora Ana, por favor, continue. Pois é um tema riquíssimo, que nós podemos ficar aqui 3 dias, né, falando sobre todos os vieses do tráfico de pessoas e da proteção às vítimas. São nuances inesgotáveis, mas espero ter trazido um pouquinho do perfil, do trabalho da Defensoria Pública da União. O nosso foco é assistência à vítima e todo tipo, né, de esforço para um trabalho em rede, em conjunto com outras instituições. Nós temos feito capacitações também dentro e fora da Defensoria Pública da União, porque acreditamos que é um tema que precisa ser cada vez mais debatido, não só entre as instituições do sistema de justiça, entre as instituições que vão atuar na repressão do tráfico de pessoas, mas também com a comunidade, com toda a sociedade, porque é um crime que atinge todo mundo. Por mais que a gente pense que pode acontecer com o outro e não comigo, mas cada um de nós tem alguma vulnerabilidade, seja financeira, psicológica, emocional, e essas organizações vão se utilizar disso para que a gente caia num golpe. Então, a Defensoria Pública da União tem trabalhado há muitos anos com foco muito grande no tráfico de pessoas, na assistência às vítimas, e estamos à disposição aqui, fora, inclusive, né, desse canal, através de e-mail, através do site, para que a gente continue essa conversa, porque é um tema que não se esgota. Muito obrigada, doutora Ana. Eu queria agora fazer um agradecimento à nossa audiência. Nós temos mais de 50 mensagens publicadas no chat, muitas pessoas agradecendo, comentando partes específicas. A Mariana Oliveira faz uma pergunta sobre como educar a vítima para que ela não se autorresponsabilize, para que ela não se autoculpe pelo que ela está sofrendo. E sobre isso, Mariana, eu peço a você, aguarde até amanhã. Amanhã nós teremos um excelente episódio que se chama Educação para o Tráfico de Pessoas. Vamos ter a participação de representantes de várias entidades que estão engajadas na transformação das mentalidades sobre esse tema. Teremos a participação da Universidade Federal de Minas Gerais, da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Nós teremos também
a participação da ONG que se dedica ao combate ao tráfico de pessoas, que se chama Exodus Road, e o Ministério Público do Trabalho, tratando sobre vários aspectos dessa educação geral sobre o tráfico de pessoas, que, claro, que incluirá também a conscientização sobre patamares mínimos de direitos humanos, que faz com que as pessoas se reconheçam na situação de vulnerabilidade. Eu queria também agradecer a pergunta da Nilzia Santos, que diz: penso que o governo federal deveria promover uma campanha nacional de conscientização sobre esse tema. Muito obrigada pelas elucidações. E Nilzia Santos, eu convido você a assistir em breve, assim que a gente fizer o encerramento, a sketch da campanha Expectativa versus Realidade do Projeto Liberdade no Ar 2024, que fala exatamente sobre uma história de vida inspirada na exploração no trabalho pela internet. É a história do Kleber, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Aguardem. Para fazer as suas palavras finais, eu gostaria de chamar a doutora Guadalupe, se despedir da plateia e dizer a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, que a websérie ainda não acabou. Tem muitos episódios importantíssimos e riquíssimos, como o de amanhã, que eu já mencionei, que vai tratar sobre educação para o tráfico de pessoas. Continuem com a gente. A educação para o combate ao tráfico de pessoas se faz por medidas diversas, como essa live que estamos aqui assistindo, e podemos disseminar, compartilhar com pessoas que possam ter interesse no tema ou que a gente suspeita que possa estar sendo tentado por promessas enganadoras. Doutora Guadalupe. Obrigada, Cristiane. Bom, eu parei no papel do Ministério Público do Trabalho. Então, assim, vou resumir. Reunida todas essas provas, né, tanto do tráfico como para a exploração, né, tráfico de pessoas para exploração do trabalho análogo de escravo, o Ministério Público vai ingressar com uma ação na Justiça Trabalhista, pleiteando a condenação dos réus em termos difusos, né? A absterem de traficarem pessoas para submeterem ao trabalho escravo, a observarem os protocolos internacionais quanto ao respeito à dignidade dos trabalhadores, direitos e por aí vai, como também o pagamento de um dano moral coletivo. No âmbito dos direitos individuais, o Ministério Público do Trabalho vai pleitear, aí tem que ver como que vai ficar com a Defensoria Pública da União, as verbas trabalhistas desses brasileiros que prestaram serviços durante esses meses, né? Esse período que foram traficados e submetidos à condição análoga de escravo, bem como o dano moral individualmente sofrido. É importante notar que, como a gente trabalha em equipe, a fiscalização do trabalho, durante as nossas investigações conjuntas, emitiu algumas guias de seguro-desemprego. Falando do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, em que há os eixos de atuação, o repressivo, que é esse que eu falei, por meio do ajuizamento da ação, o preventivo, que a doutora Cristiane falou, que hoje é a atuação do Ministério Público no eixo preventivo, que é divulgar esses casos e conscientizar a sociedade do problema e de como sair dessa situação. Esse é o eixo preventivo. E nós também atendemos as vítimas por força de projetos que não, em verdade, o atendimento às vítimas, eu preciso deixar muito claro, não é propriamente uma função a ser desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho. Mas, por conta do Estado brasileiro não desenvolver essa atividade que lhe compete, o MPT foi acionado durante o recesso do Judiciário, no mês de dezembro, para pagar passagens com os recursos das nossas ações civis públicas, que são revertidos para a ONG Caritas e desenvolvido, por força disso, o projeto Ação Integrada, para poder trazer essas vítimas para o Brasil. Houve também passagens compradas pelas ONGs
Cefras e Resgate. A Cefras trabalha em parceria com a OIM. É importante esse registro, porque foi um período muito difícil, era um período de transição do governo, da presidência, né? E a gente não sabia a quem recorrer na rede de assistência e principalmente a quais órgãos, quem estava representando naquele momento por conta da troca de governo. Mas, tão logo, final de janeiro de 2023, o governo brasileiro já comprou passagens para o retorno, forçar fui cortada pela doutora Ana. Mas, enfim, esse é o recado que eu gostaria de dar. Estamos prontos para recebermos denúncias e investigarmos casos dessa natureza. Eu também gostaria de falar que o Projeto Ação Integrada, hoje, tem feito um atendimento psicossocial de 17 pessoas, 17 vítimas do caso Camboja, inclusive pagando auxílio subsistência, auxílio aluguel. Muitos deles, muitos não, 4 deles, desculpa, eles estão frequentando cursos técnicos de fisioterapia, também tem de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, ou seja, as pessoas estão querendo virar a chave. E esse atendimento pós-resgate é de extrema importância. Muitos estão sendo também ameaçados de morte, porque, como já bem destacado, eles venderam criptomoedas para familiares, para amigos, e por isso tem até receio de sair na rua por conta dessa situação. São pessoas que foram vítimas do tráfico, vítimas de trabalho análogo a de escravo e que foram obrigadas a praticar esses golpes. Muito obrigada pela oportunidade e passo a palavra para a doutora Cristiane. Doutora Guadalupe, eu que agradeço a sua explanação. Meus amigos, minhas amigas, o tráfico de pessoas está mais perto do que a gente imagina. É incrível, a mim me impressionou muito saber que as pessoas se aproximam primeiro de você pelo relacionamento pessoal. Então, às vezes, você recebe um oi no Facebook, fica todo feliz. Ai, que legal, alguém quer me conhecer. Fique feliz mesmo, né? É bom você querer alguém queira conhecer você, porém, fique atento. Fique atento, porque tem gente que se aproxima para ganhar confiança e depois, por meio de perfis falsos, é tudo falso. Essas pessoas mostram uma vida de ostentação na internet e aí você fica curioso e pergunta: nossa, mas como é que você está tão bem aí no exterior? E a pessoa diz: é que eu vivo de investimentos, eu faço aplicações, investimentos que me rendem 10, 20, 30% ao mês, e com base nessas aplicações, nesses investimentos, eu consigo viver sem trabalhar. Aí você, que já ficou amiga daquela pessoa, que já fez confidências para aquela pessoa, que já recebeu confidências falsas num perfil fake, com uma foto mentirosa, às vezes até uma mulher conversando sob a roupagem de homem, ou um homem conversando sob a roupagem de mulher, ele fisgou você, e ele primeiro pede um pouquinho de dinheiro. Aplica 50 para você ver como você ganha. O investimento é sério mesmo. E daí você vai lá e aplica 50. E aí você ganha 70 reais, digamos assim. E você vai se animando. Eles conseguem manipular o sistema que eles estão vendendo, de maneira que no começo a pessoa ganha. E aí depois, quando ela resolve vender a casa para jogar nessa aplicação que tem um retorno tão abundante, é aí que ela perde. Então, meus amigos, minhas amigas, o tráfico de pessoas está muito perto, mais perto do que a gente imagina, e às vezes a gente pode ser até enganada por um conhecido que foi para o exterior, ou às vezes o conhecido pode ser você. Você tem uma amiga, um amigo que foi, e você pensa: ele nunca me enganaria. Pois bem, ligue os pontos, pense com razoabilidade, consulte, investigue, pesquise. O Google está aí, serve a todos nós, a todos e a todas nós. E vamos juntos combater essa prática, disseminar essa informação,
compartilhem o link dessa live e de outros materiais da campanha do Projeto Liberdade no Ar. Nós temos cards para carrossel no Instagram, no Facebook. Nós temos os vídeos da campanha Expectativa versus Realidade. Nós temos os links da live que está sendo expedida agora. E nós temos dezenas de manuais de orientação dos vários parceiros que são órgãos públicos e privados com atribuição relacionada ao tráfico de pessoas. Some-se a essa rede. Vamos juntos combater o tráfico de pessoas. E amanhã, vocês já sabem, tem mais. A quinto episódio da websérie, dessa vez sobre educação para o combate ao tráfico de pessoas. E antes de encerrar, prestem atenção no vídeo que será exibido agora sobre a história do Kleber. Um grande abraço a todos e a todas e nos vemos amanhã no quinto episódio da websérie sobre tráfico de pessoas. Esse é o Kleber. Kleber sonhava em viajar pelo mundo e ficou entusiasmado quando uma amiga lhe ofereceu um trabalho de vendas online em outro país. Mas essa história tem outro lado. Ele foi submetido ao trabalho escravo e obrigado a cometer crimes online. Mas Kleber conseguiu escapar daquela situação, buscou ajuda e denunciou os criminosos. Desconfie de propostas encantadoras. Busque informações antes de embarcar nessa. É chegada a hora de nos unirmos na construção de políticas públicas, onde a dignidade, a liberdade e os direitos humanos sejam inegociáveis. Nós queremos o Brasil livre do tráfico de pessoas. E você, quer se engajar nessa luta? O Projeto Liberdade no Ar, do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Asbrad e a Clínica do Trabalho Escravo, da UFMG, promoverão a 4ª temporada da websérie sobre o tráfico de pessoas no Brasil. Serão promovidos debates ao vivo com os maiores especialistas do país. E acredite, totalmente gratuito e com a emissão de certificados. Para participar, basta acessar o canal da Asbrad e ativar o sininho. Anota na agenda, hein? De 19 a 28 de julho, sempre às 19 horas. Ah, não perca o lançamento dos novos vídeos da campanha Expectativa versus Realidade. Quer saber mais? Acesse www.youtube.com.br/Asbrad.